Estamos ao vivo. Opa, boa tarde. Estamos aqui esperando. Maravilha. Tá vendo aí, minha filha? Abriu. Isso. Chegando o pessoal. Opa, pessoal, estamos aqui ao vivo testando aqui, dando uma olhada, testando o áudio, ver se o som tá bom, tá ok? E aguardando aqui que o Clodoaldo já está vindo. Boa tarde, povo. Vamos aguardar aqui. Vê se o som tá bom, por gentileza. Dá uma olhada, meu filho, por favor. Se o som tá bom. Pessoal, gostaria de saber se o som tá bom, é só vocês acenarem, avisando aí se o som tá legal. Tá ok? Isso, maravilha, maravilha. Vou deixar aqui os comentários. Tudo em ordem, som, tudo mais? Aguardando a conexão aqui do Clodoaldo, só isso, para a gente poder começar. Hoje que vai ser a nossa live falando com um dos maiores campeões de todos os tempos. Eu gostaria de pedir para vocês que já estão, que se vocês puderem já ir chamando as pessoas, para elas poderem ir chegando para a nossa sala, não é isso? Pode ir divulgando aí por gentileza, para que nós tenhamos um ótimo encontro com um campeão que vai dar altas dicas para a gente, falar um pouco da vida dele, como ele chegou no sucesso, toda a trajetória, né, que ele precisou passar até chegar onde ele chegou hoje em dia, tá ok? Passando aí? Beleza? Pessoal, o som tá legal? Vamos lá. Deixa eu parar a câmera aqui na posição, ficar bom aqui para todo mundo, não é isso? Deixa eu ver aqui, pessoal. Enquanto isso, chamando mais gente, né? Para participar da nossa live. O som tá bom, meu filho? O som tá legal? Você tá conseguindo ouvir? Você baixou o som? Ah, tá, beleza. Estamos aqui testando todos os equipamentos, daqui a pouco vamos começar, tá ok, pessoal? Está marcado para 5 horas, eu que cheguei um pouquinho adiantado. Mas em breve já começaremos aí, aguardando o povo chegar. Ok. Opa. Olá, Tatiana, o pessoal da faculdade, que maravilha, olha só. Tubarão chegando, deixa eu ver aqui. Tá chegando já o Clodoaldo aí, vamos dar uma olhada, vamos testar tudo, testar o som e nos prepararmos para essa que vai ser uma live sensacional, ok? Vamos dar uma olhada aí tudo. Olá, cheguei! Pera aí! Beleza? Maravilha, meu coach Roberto, meu amigo pessoal, belezinha, graças a Deus. Vamos passar 1 hora batendo papo aí de muita superação, inspiração, motivação, mas acima de tudo, se qualificar e capacitar. Que isso, hein, Clodoaldo? Maravilha! Eu li todo esse texto, tá decorado. Hã? Tá decorado o texto. A gente ensaiou, né, cara? Ensaiou umas 20 vezes, tinha que dar certo uma hora. Pessoal, daqui a pouco a gente vai apresentar aquele que não precisa ser apresentado, né? Mas para quem que já está aí,
O rapaz tem só mais de 700 medalhas, não sei quantas de ouro. Quer dizer, é só uma história fora do comum, né, cara? Uma história de bênção, de gratidão, não é isso? Isso aí, Inspiração. né? São 14 medalhas em Paralimpíadas. Eu costumo dizer, meu amigo Roberto, que eu fui o cara que pôs fogo no Maracanã, acender na pira dos Jogos Rio 2016. Como você falou em casa, em 18 anos de natação, são mais de 700 medalhas. Meu lema, se eu não ganhasse a medalha, eu comprava, mas eu trazia ela. Brincadeira, galera, né? E, cara, hoje, em uma nova fase, né? Também no esporte, mas só que fora da piscina, mas também nesse meio de empreendedorismo, empresarial, que a gente ainda tem muito que passar essa nossa vivência e experiência. Show, Clodovil. Isso aí, isso que a gente estava conversando, né, cara? Hoje e daqui a pouquinho, a gente está só aguardando mais 2 minutinhos só, para o pessoal ir chegando aos pouquinos, mas para que eles entendam que você está fazendo uma coisa sensacional. Você está crescendo. Né? Não é porque você atingiu o ápice que você falou, pô, parei agora, vou descansar em berço esplêndido. Muito pelo contrário, você continua evoluindo, não é isso? Continuamos evoluindo, temos que fazer isso, né? Principalmente nesse setor do segmento da pessoa com deficiência, e a gente não deve parar. A gente sempre deve ter um objetivo, sempre deve ter uma meta. Eu que desde do início, né, desde o início da minha infância, adolescência, quando eu comecei no esporte, sempre tive aquele pensamento, amanhã eu quero ser muito melhor que hoje. E o que eu devo fazer? Eu devo fazer sempre o meu melhor, porque fazendo o meu melhor, eu acredito que a recompensa vai vir, é tanto que, como falei, né, já ganhei título de melhor atleta paralímpico do mundo, lá em 2005, já ganhei vários títulos aqui no Brasil também no esporte e fora do esporte, como fui embaixador de Jogos Pan e Pan-Americanos, fui várias vezes pelo Comitê Olímpico Brasileiro, fui receber uma premiação de hors concours. Essa premiação, só quem tem são os 2 Ronaldinhos, o Gaúcho e o Fenômeno, né? Então, na premiação, eu até brinquei com eles que eu estava lado a lado, e aí eu falei com os dois, aí galera, olha só, eu não sei jogar bola e eu não sei se vocês sabem nadar, mas se não souberem, vamos fazer um acordo aqui. Vocês me ensinam a jogar e eu ensino vocês a nadarem. Pô, mas isso aí o patamar que você tá é até covardia tu chamar os caras para nadar contigo, né, Clodovil? Aí não tem condição nenhuma, né? Naquele momento, sim, Roberto, mas hoje não mais. Hoje a gente está fora da piscina, né? Hoje a gente coloca a nossa experiência, não que eu seja velho, velho aqui é você, né? Mas gente coloca a barbicha branca, mas a gente coloca nossa vivência, nossa experiência em prol do próximo. Porque eu acho que todo mundo tem uma missão nessa vida. E se a gente consegue, ao longo da nossa carreira, ter essas experiências, ser bem-sucedidos, por que não compartilhar e passar para outras pessoas com e sem deficiência? Perfeito, Clodovil. É isso que a gente estava falando agora mesmo, né? Justamente isso. Vamos começar então, acho que já está legal. Quer que te apresente de novo? Quer que fale de você? Como é que você quer fazer isso aí? Fala para mim. É um bate-papo. Joga bola, como diz a minha amiga Hortência, né? Hortência Marcari, grande jogadora de basquete, campeã mundial da modalidade lá em 94, medalha em Olimpíadas, e somos muito amigos. Ela sempre fala, Clodoaldo, não pode deixar a bola quicando para você, que você vai lá e incesta. Então é só jogar a bola que a gente vai fazer um ping-pong. Isso. Eu estava trazendo o pessoal para cá, Clodoaldo, e falando com eles, né? Que eu tenho já um grupo, a gente tem um trabalho desenvolvido e a gente trabalha justamente pensando nisso, em desenvolvimento de pessoas. O que eu posso fazer, o que nós podemos fazer para que as pessoas se desenvolvam. E aí eu estava comentando com eles a respeito da sua trajetória, eu queria que falasse um pouquinho dessa trajetória, que a gente tinha comentado a respeito de mentores, né? Passando já essa bola, já que você falou, quais são os mentores, quais foram as pessoas que realmente
participaram da tua história, porque a gente sabe que para ser campeão, para a gente conseguir qualquer coisa na nossa vida, a gente não consegue sozinho. A gente sempre tem ajuda de outras pessoas. Né? Eu vejo que você é uma pessoa de um coração fora de série e eu queria que você dividisse, partilhasse com a gente essa parte. Né? A tua trajetória toda já está no mundo inteiro. O mundo inteiro conhece você, sabe? As pessoas não sabem o bastidor. Quantas dores você teve que superar, né? Quais foram as dificuldades, as reais dificuldades. Todo mundo acha que agora está bonito, está lindo, maravilhoso, com esse corte de cabelo aí e tudo mais. Agora, que falta faz um barbeiro, meu Deus do céu. Quarentena. Aí o cara tenta cortar o cabelo em casa, fica assim, mas tá tudo certo. E as pessoas não sabem que você tem que pagar o preço, não é isso? E aí eu quero, já ouvi, mas eu gosto de ouvir sempre, que você sempre me inspirou. E eu queria que tu contasse um pouquinho dessa parte lá do início, os teus mentores, quem foi a primeira pessoa, qual foi a primeira pessoa que te ajudou, que falou, poxa, vamos embora, Clodoaldo, que agora vai. Cara, legal essa tua pergunta, né? E muitas pessoas passaram pela minha vida, né? Muitas mesmo me deram oportunidades, mas eu acho que a principal pessoa mentora da minha vida chama-se Maria das Neves, que é a minha mãe, né? E por que eu tenho essa gratidão e eu sempre que tenho oportunidade eu falo nela? Porque ela estudou apenas a 4ª série do ensino fundamental, do antigo ensino fundamental, e eu tenho mais 3 irmãs e um irmão. E eu sou o único com deficiência. Então, aquela pessoa, naquela simplicidade e humildade, né, ela me criou sem nenhum tipo de preconceito, sem nenhum tipo de distinção, de diferenciação com os meus outros irmãos. Sempre o que eu queria fazer, ela sempre me motivava e ela nunca me tratou como coitadinho. Ela nunca me tratou como incapaz. Então, isso, eu acho que até sem ela saber, ela me dava uma mensagem muito grande de que eu tenho que conseguir as coisas que eu queria pela minha capacidade, pelo meu profissionalismo. E não pelo coitadinho, não pela deficiência. Então, essa foi minha grande mentora. Mas é claro que na minha vida passaram várias e várias pessoas que sempre me davam uma dica aqui, me davam uma dica ali, e eu absorvia tudo isso para o lado positivo. Eu absorvia tudo isso para um lado bom, e aí eu ia pegando de cada um e comecei a me tornar, tanto na minha infância e adolescência, era um cara que saía para a rua, não tinha medo de preconceito, não tinha medo de discriminação. Então, se eu tinha que entrar num jogo de futebol, eu entrava, né? E aí me colocavam como goleiro, e ali era livre e espontânea pressão. Tanto que minha primeira medalha foi no futebol, né? No ano de 1994, eu era goleiro, ficava com a muleta embaixo das traves. Quando a bola vinha, eu jogava a muleta para um lado e pulava para o outro, sempre tomava o gol. Mas ali foi minha primeira medalha de honra ao mérito que eu tenho até hoje. E eu conto essa história por quê? Porque eu nunca tive medo de sair para a rua. Mas eu nunca tive esse medo justamente porque os meus irmãos, minha família e minha mãe principalmente me incentivou muito. Esse apoio é fundamental, né, Clodoaldo? A gente, na nossa trajetória aqui, trabalhando com pessoas, nós vemos que muita gente tem essa barreira, né? Porque a primeira pessoa que ela tem contato, as primeiras relações sociais é da família. Então, como foi importante na sua vida esse apoio que você teve da sua mãe e dos seus irmãos, não é isso? Foi aí que você começou a construir essa mentalidade forte, né? Que eu te conheço, sei que você tem uma cabeça boa pra caramba, é um cara que, eu acho que na frente das câmeras é uma coisa, mas fora delas, você é 100 vezes mais. Quem conversa com você, quem anda com você, quem convive contigo, sempre fala a mesma coisa. Sabe de como você tem uma cabeça muito boa, muito bem preparada, né? Você se preparou, não é isso? Você buscou esse conhecimento, não é isso? Esse fortalecimento mental, né? Pois é, você que é o cara técnico, né? Pode falar tecnicamente como tudo acontecia
na minha mente, no meu cérebro, mas como você falou, Roberto, eu, desde que nasci, né, e fui começando a ter consciência da vida, e com incentivo da minha mãe, dos meus irmãos, eu sempre tive aquele pensamento que eu não era melhor que ninguém, mas eu também não era inferior que ninguém, né? E minha mãe sempre falava isso também, minha grande mentora, porque... Pô, deu uma travada aí na internet. Tá me escutando? Voltou, tá tranquilo. Pessoal, Show tá de tranquilo bola. aí? Vamos, tá todo mundo conseguindo ver, todo mundo ouvindo bem? Vamos lá. Isso aí, nos dá Rapaz, um entrou o feedback. pessoal da galera do Mentes Vencedoras, gente, porra, fora de série também. Vamos lá, Clodoaldo, aí fala. Você estava falando de... Que beleza. Então, continuando, né? Eu sempre tive essa mente e quando realmente eu soube do meu diagnóstico clínico, que era paralisia cerebral, muitas vezes eu e minha mãe, nós íamos ao médico, muitos médicos falavam, seu filho sempre vai ser dependente de tudo e de todos pelo resto da vida. E a minha mãe não, minha mãe sempre falava, meu filho, quer conseguir algo? Vai em busca dele, né? E foi isso que eu fiz. Então, quando eu comecei a ter a noção da minha deficiência, que eu falava, caramba, eu nasci com uma paralisia cerebral, que é falta de oxigenação durante o parto, mas tem outras pessoas com deficiência com um comprometimento muito maior que o meu, né? Então, esse comprometimento que eu tenho não é nada. Esse comprometimento que eu tenho, ao invés de pensar de uma forma negativa, eu vou pensar de uma forma positiva para poder estar buscando, né, me qualificando, fazendo o meu melhor para obter sucesso na vida. Seja no esporte, seja em qualquer outra área. E eu sempre pensei, eu vou estudar muito. E é engraçado porque eu fui um cara que eu sempre coloquei objetivos e metas na minha vida. E quando eu comecei a estudar, eu queria ser o destaque da classe, eu queria ser o destaque da escola, né? Não só para ficar conhecido, mas porque quando a pessoa é destacada em seu meio, principalmente vai um monte de mulheres em cima de você, né? Então eu queria... eu achava isso. Pô, sou bobo não, Roberto, sou bobo não. E aí, cara, só que aí eu pensei, cara, como é que eu vou me destacar na escola se fisicamente eu não sou igual a outras pessoas? Então eu tenho que estudar. Então eu estudei muito, eu estudava pra caramba, já com esse objetivo e esse planejamento. Então chegando na escola, eu sempre era um dos primeiros a finalizar a prova, eu sempre era o mais querido da escola pelo meu conhecimento, mas também pelo tempo que eu me decidi ser aquela pessoa de destaque, né? E aí, com isso, eu fui líder de todas as séries que eu fazia. Eu era líder de classe, cheguei a viajar para fora do estado também como líder de classe. Então, o que eu coloquei? Por que eu estou falando tudo isso? Porque eu queria me destacar na escola, mas eu não ia conseguir fisicamente, porque eu tinha uma limitação. Mas eu poderia me destacar de outra forma. Então, eu acho que é isso. A gente tem que ver os caminhos, porque qualquer que seja o caminho, se a gente tiver vontade, se a gente tiver atitude, a gente consegue se destacar. Isso. Eu tenho trabalhado com as pessoas e falado sobre isso. Pelo que eu percebo, claro, a gente já conversou, né, Clodoaldo? Você, desde o início, você já tinha um objetivo já bem claro na sua cabeça. Você tinha bastante coisa que você queria realizar, e aí você foi dando forma a essas coisas e você foi conseguindo. Mas a grande maioria das pessoas tem uma dificuldade imensa de saber o que querem realmente. Não é isso? Você já deve ter esbarrado com pessoas assim que não têm noção do que querem, da onde querem chegar, e aí você vê que elas acabam não chegando a lugar nenhum, não é isso? Muitas pessoas, Roberto, muitas pessoas, a maioria, né? Eu sei que a minha forma de pensar, e principalmente a forma que minha família me acolheu, me motivando e incentivando para tudo, isso é a minoria.
e se a minoria seja pessoas com ou sem deficiência. Então, tem muitas pessoas, e na minha vida de atleta, eu costumo dizer, e eu vi isso, que tinha muitos outros atletas que eram muito melhores do que eu, fisicamente, né? E nadavam muito mais que eu. Só que, muitas vezes, a maioria não sabia o que queria. E a maioria também, quando tinha dificuldades, eles desistiam na primeira ou na segunda dificuldade. E eu permanecia. Eu tinha aquela resiliência de não desistir e sempre caminhando, né? Então, na nossa vida, a gente encontra muitas pessoas dessa forma que não sabe o que quer. Então, por isso, a importância de ter alguém ao lado para poder dar uma dica, para poder dar um conselho, para que essa pessoa possa também caminhar, né, no caminho da vitória, no caminho da eficiência, e a gente é importante justamente para isso. Sim, não, quando a gente conversou a primeira vez, eu tinha percebido justamente isso, que você tinha muito claro, né, desde o início, aquilo que você queria, e uma coisa interessante, né, eu vejo que você, e a gente vai falar isso daqui a pouquinho, você está sempre focado lá na frente, lá na solução. Né? Você não fica focado no problema, você está focado em como resolver. Né? Quais são os caminhos por onde você vai percorrer, que você vai trilhar outros rumos. E quais são as características que você tem, Clodoaldo, que você consegue enumerar e falar assim, você é proativo, que eu já sei, você é um cara determinado, mas essas características do campeão, para as pessoas poderem ter ideia do que é essa força, né? O que é isso? Sim. Cara, eu sempre, né, eu tive o pensamento, mesmo quando a natação ainda não tinha surgido na minha vida, mas eu já tinha um pensamento de querer ser um grande campeão, como eu falei lá atrás, seja na vida, seja no mundo corporativo. Só que eu colocava, para eu ser campeão, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que me dedicar pra caramba, eu tenho que ser determinado. E para eu ser campeão, eu sei que muitas vezes eu vou bater a porta na cara e não vou conseguir. Mas o campeão não é aquele que nunca fracassou. O campeão não é aquele que nunca conseguiu. O campeão, ele já caiu várias vezes, tanto quanto um cara que não conseguiu, tanto um cara que não foi campeão. Só que a grande diferença dos dois é que o campeão cai, levanta muito mais motivado. Por quê? Porque ele sabe que é possível, né? E era isso que eu fazia. E um grande exemplo que eu posso passar aqui é que quando eu comecei a nadar lá em 96 como fisioterapia, 2 anos depois eu participei dos meus primeiros campeonatos. Em 99 tive minha primeira experiência internacional. Então, ali foi a primeira vez que eu fui defender a seleção brasileira. Então, quando eu recebi essa convocação, fiquei feliz pra caramba, vou viajar para outro país, vou viajar de avião, vou ficar num hotel chique. E aí, quando passou a euforia, nós precisávamos ter, né, dinheiro, ajuda de custo, para poder se bancar em algumas coisas lá fora. E naquela época, eu e outros atletas não tínhamos. Então, a gente chegou até a fazer parar os sinais com faixas, pedindo alguma ajuda para as pessoas que passavam nos carros. E eu também elaborei um projeto de patrocínio para poder estar indo nas empresas e tendo alguma ajuda, tendo algum patrocínio. Então, eu sempre fui um cara muito organizado, eu sempre ligava antes para a empresa, me identificava, falava o que eu gostaria de falar e marcava essa reunião, marcava esse encontro. E naquela época eu trabalhava, estudava e nadava, né? Então, às vezes, eu deixava de nadar para poder ir no compromisso, para poder ir na empresa. Chegando na empresa, muitas vezes, a secretária, né, sempre falava que surgiu um imprevisto e a pessoa não ia conseguir me receber. E as poucas pessoas que me recebiam, eu ia lá, apresentava meu projeto, né, mostrava o país que eu ia, qual que era
as minhas chances de ganhar medalhas, o que isso se transformaria em visibilidade para a empresa. E depois de falar para ele, ele chegava e simplesmente, gostei do teu projeto, eu vou te ajudar. Só que eu não queria uma ajuda, eu queria um patrocínio. Mesmo assim, eu chegava, né, agradecia a ajuda e ficava todo empolgado e falava para eles, pode deixar que eu vou usar a tua marca. E eles chegavam para mim e falavam, não preciso usar, eu estou fazendo isso de coração. Ou seja, a empresa queria me ajudar, né, que parecia mais um esmola, e não queria que eu usasse a marca deles. Por quê? Porque eles viam que não queriam associar a sua imagem com uma pessoa com deficiência. E hoje acontece totalmente diferente, né? Só que aquilo me entristecia pra caramba, naquele momento. Só que depois eu ia muito mais motivado para bater na porta de várias outras empresas que eu falava, cara, uma ou outra vai dar certo, né? Então eu fazia isso, Roberto, e também outra estratégia que eu tinha de nunca desistir era quando eu ia para festas, né? Ia para as baladas, adorava fazer isso, ainda gosto, só não vou por causa da quarentena. Então, eu ia, e aí qual que era a minha estratégia para pegar as meninas? Cara, eu vou sair atirando para todos os lados. Uma vai ter que dizer sim. Então era isso que eu fazia. Então eu acredito que a característica da persistência, eu acredito que eu sempre tive. Eu nunca, no primeiro, no terceiro, no quarto degrau, eu nunca desisti. Então eu acho que é essa resiliência que me transformou a pessoa que eu sou. Maravilha! Uma resiliência para todos os campos da vida, né? Inclusive. E um pouco de cara de pau também. Só um pouquinho, quase nada. Cara, a Flavinha está participando aqui, eu achei interessante. Ela perguntou o seguinte, ó, a natação, a princípio, veio na tua vida, né, com recomendação médica. Não é isso, Clodovil? Mas quando foi que você percebeu que quando foi que tu mudou o foco? A pergunta da Flavinha é sensacional. Eu gostaria que o pessoal também participasse aí. Pode perguntar. Hoje a gente vai massacrar o Clodovil. Vai responder coisa que ele nunca respondeu na vida dele em live. Olha lá, hein? Olha lá. Mas a Flavinha é uma querida Flavinha. Flávia Freitas, lá de Guapemirim, né? Uma grande amiga minha, sempre está participando das minhas lives. E se ninguém tiver perguntas, ela vai fazer e vai tomar a live toda, né? Mas isso é legal. Deixa o pessoal acompanhar a Flavinha. Pessoal, pode perguntar, fica à vontade, vamos participar todo mundo. O Clodoaldo, a gente estava conversando sobre isso. O que acontece? Às vezes você pega uma pessoa famosa, uma pessoa que tem um nome, né, dentro do esporte, empresário e tudo, e a pessoa se guarda muito, a pessoa não quer passar. Ela parece que... E, na realidade, quanto mais você doa, mais o universo te devolve em troca. A verdade é essa, não é isso, Clodoaldo? Quanto mais você... isso, Roberto. Olha só, a Joana Meireiros, ela me mandou uma mensagem agora, né? Mandou uma mensagem, passou rápido. Ela e a Bárbara, elas que me deram essa canecazinha aqui, olha só, do Tubarão, tô com essa caneca. Olha só aqui. A Joana Meireiros e a Bárbara Cristina, lá de Maricá. Beijão para vocês, meninas, saudades. Né? Não estamos se vendo tanto por causa da quarentena. Mas, eu acho que essa questão de resiliência é principal, né? E também você não desistir dos seus objetivos, não desistir dos seus sonhos. Eu passei muitas dificuldades. A Flavinha, ela perguntou quando surgiu aquele pensamento de ser atleta, né? Sim, até 96, eu via os atletas paralímpicos de Natal, no Rio Grande do Norte, via pela televisão, sabia que os caras eram os melhores do Brasil e do mundo, iam para as Paralimpíadas, sempre traziam medalhas, e eu lá de casa, vendo eles, achava que era um sonho muito distante. Só que em 96 também, eu fiz a minha quarta e última cirurgia para poder desdobrar as minhas pernas e descruzá-las. Minhas pernas eram dobradas e cruzadas por causa da paralisia cerebral. E aí, meu médico recomendou a natação como fisioterapia.
fui fazer a fisioterapia 2 vezes na semana, terças e quintas pela manhã. Só que, até então, eu só fui para fazer a fisioterapia. Uma semana depois, eu soube que naquele mesmo local que eu fazia a fisioterapia, a equipe paralímpica do Rio Grande do Norte também nadava naquela piscina, à tarde. E aí eu coloquei um outro objetivo na minha cabeça. Vou fazer parte dessa equipe. Vou ser atleta, vou ser campeão, tanto quanto eles. Beleza. E aí eu montei uma estratégia. E qual foi essa estratégia? Pensei, quando um atleta que não conseguir ir à tarde for pela manhã no meu horário, ou algum técnico também tiver no meu horário, eu vou fazer de tudo para que ele possa me ver. E aí, beleza. Por várias vezes, aquele ano, aconteceu de um atleta ou técnico estar no mesmo horário que eu, e eu ficava igual um maluco, indo e voltando, nadando, quase não respirava. E 96 não surgiu o convite. Veio o ano seguinte, no meio do ano de 97, surgiu uma oportunidade para eu fazer um curso de datilografia. Viu que eu sou velho, né? Porque datilografia, as máquinas hoje devem ter só em museu. Tu já fez também, né, Roberto? Eu fiz antes da datilografia, eu fiz telégrafo. Caraca, maluco! É melhor nem falar a tua idade, deixa eu continuar a minha história. Eu não estava na Arca de Noé, não, mas quando eu desci ainda tinha lama. Caraca, é melhor eu continuar a minha história. E aí, quando eu fui fazer a minha inscrição no curso de datilografia, a moça chegou para mim e falou, olha, nós temos 2 períodos, manhã e tarde, qual dos 2 você escolhe? E aí eu pensei rapidamente e falei, me coloca no turno da manhã, me coloca no período da manhã. Assim que ela fez, eu fui para a escola de natação, né? E aí cheguei para a secretária e falei, moça, é claro que eu com a maior cara de triste, pobre coitado, com a maior cara de bunda, né? E aí cheguei para ela e falei, moça, infelizmente, eu vou começar um curso de datilografia semana que vem, mas infelizmente só tem no período da manhã. Tem como você me colocar tarde para eu não deixar a piscina e nem deixar o curso de datilografia? Ela falou que ia falar com o dono. 30 minutos depois ela voltou e falou, olha, temporariamente você fica tarde, mas assim que teu curso acabar, você volta para nadar de manhã. Tudo combinado, acordo feito, comecei a nadar tarde antes da equipe paralímpica. Esse era meu objetivo. Eu estava mal intencionado para fazer isso. E aí, sempre quando acabava o meu horário, eu continuava na piscina, indo e voltando, para que as pessoas pudessem me ver. Tempos depois, eu saindo da piscina, o técnico da equipe veio até mim e falou, olha, te vi nadando, vejo que você tem talento, e não sei se você sabe, mas aqui tem uma equipe paralímpica que participa de campeonatos nacionais, internacionais. Teve até atletas que participaram de Paralimpíadas e trouxeram medalhas. E ele me contando uma história que eu já sabia de cor e salteado, né? E aí ele chegou aonde eu queria. E onde foi que ele chegou? Ele chegou no convite. Chegou para mim e falou, olha, quero te convidar para essa equipe. E eu, com a maior cara de surpresa, cheguei para ele e falei, caramba, eu nem sabia que tem uma equipe paralímpica aqui, né? Então... Foi uma mentira. Foi uma mentira, mas eu acho que você pode até explicar melhor e complementar, né, Roberto? Eu acredito que a oportunidade chega para todo mundo, mas quando essa oportunidade ela demora a chegar, nós podemos criar a nossa própria oportunidade, não é isso, Robertão? Você falou tudo, Clodoaldo. Isso eu estava falando hoje com meu filho. Tu vai voltar essa história é sensacional, cara. Que as pessoas, a gente fala o seguinte, são 3 elementos do sucesso, né? É quando a oportunidade encontra a preparação. Aí você está no caminho do sucesso, não é isso? Então, qual desses 3 elementos que você consegue trabalhar? Esse que você trabalhou. Você não entrou para a equipe olímpica para aprender a nadar, concorda? Você já vinha nadando antes, não é isso? Sim. Não é isso? Então você já estava se preparando. As pessoas não estão conseguindo entender que esse momento agora do corona é justamente uma oportunidade para você se preparar.
para você ter a visão das oportunidades que já estão surgindo, como tem muitas oportunidades surgindo agora, e como surgirão, porque o mundo está passando por essa transformação. E ter o mundo, né, na minha humilde concepção, e eu quero que você termine, porque essa história, eu já chorei umas 2 vezes ouvindo falar isso aí. Como eu vi pessoalmente, me emocionou demais. E, né, me emocionou demais porque eu já tive uma coisa parecida na vida, e as pessoas não entendem o seguinte: você fica lamentando, esperando que caia do céu. Vai cair chuva e merda de pombo. Perfeito? Então, para você ser nadador, as pessoas estão. Tem pessoas que, quando eu conversei, quando eu falei da tua história, as pessoas não entenderam o seguinte: eu falei, filhão, ele não é nadador, você está confundindo as coisas. Ele não faz natação, ele é campeão. Para ele entrar para a equipe, ele já tinha que ter um nível já bom para ele poder. Senão ele ia passar vergonha. Não, te joga na piscina, tu não sabe nadar. Tira esse aleijado daí. Isso aí, isso aí. Concorda? Agora, sim, pegando o gancho que tu... Mano, é isso, pô. O cara sim, fica, Clodoaldo. Quantos livros você leu? Quantas coisas que você fez? Ah, não fiz nada. Ah, você quer o cara... Vai dar certo. Porra, meu irmão, não vai dar para o que você falou. Você vai fazer dar certo. Quem fez dar certo foi você. Não é isso? Você falou. Você Roberto, não foi nem mentira. Foi preparação estratégica. Fala aí. A preparação, né, é por isso que eu digo que a oportunidade, ela vem para todos. Mas quando essa oportunidade demora, você pode criar a sua própria oportunidade. E como você cria a sua oportunidade? É como você falou, é se preparando, é se dedicando, né? E eu também uso sempre uma frase, eu gosto de ler muito, né? E eu li essa frase há muito tempo, que é uma frase que eu uso na minha vida até hoje. Quando o trabalho é dedicado, tem planejamento adequado, o sucesso é consequência normal. Então, eu sempre uso essa frase, que ela fala muito. Eu quero ser um campeão de natação, eu quero ser um gerente da minha empresa, eu quero estar subindo como o líder de uma determinada equipe, eu quero ser o presidente da empresa. Se qualifique. E quando eu montei toda essa estratégia para ser atleta, eu sabia que eu tenho que me dedicar muito. Eu sabia que tem que ser o primeiro a sair, o primeiro a chegar e o último a sair. E foi isso que eu fiz, sempre me qualificando para que eu pudesse chegar e fazer a minha própria oportunidade, né? Fazer minha própria oportunidade e, principalmente, chegar nos locais com confiança, né? Com autoestima. E eu sempre fui esse cara. Eu sempre olhei algo que era difícil, mas o primeiro pensamento era que eu ia conseguir, né? E muitas vezes, a maioria das pessoas olham para um desafio e um obstáculo, a primeira coisa que eles pensam, eu não vou conseguir. Então, se você começa a pensar dessa forma, realmente você não consegue, né? Então, eu acredito que esse foi meu diferencial. E aí, fazendo esse diferencial, eu comecei a treinar, comecei a competir com a equipe, comecei a participar de campeonatos internacionais, participando de Paralimpíadas, e fui um atleta que teve mais medalhas de ouro, sim, mas eu também tive algumas dificuldades que naquela hora me saía mal, mas eu tinha que preparar minha mente e a minha cabeça que ali não volta mais. Eu já tinha que ir para o dia seguinte e para a prova seguinte. E um grande exemplo disso foi em 2002, quando eu fui para Mar del Plata, na Argentina, participar do meu primeiro campeonato mundial. Quando eu fui para a Argentina, eu era recordista dos 50 metros nado livre, né? E era o favoritíssimo para poder estar ganhando aquela medalha de ouro, que era a primeira prova minha e do campeonato. E aí, beleza. Pela manhã, na eliminatória, todo mundo ali no bloco de partida. Quando deu a partida, nadamos, eu cheguei na frente e bati o recorde mundial pela manhã,
na eliminatória, né? Então, quando no esporte e na natação, quando você, na eliminatória, você melhora a sua marca, você bate recorde mundial, todo mundo imagina que à tarde, na grande final, você vai conseguir ainda mais melhorar o teu tempo, bater o recorde mundial e ganhar a medalha de ouro. Era isso que todo mundo pensava, né? E aí chegou a tarde, chegou a grande final dos 50 metros nado livre. Todo mundo ali esperando o juiz da partida, e só que o juiz acabou demorando muito na partida, e se eu fico no bloco, demora muito, eu desequilibro e caio. E foi isso que aconteceu. Ali, o árbitro demorou para dar a partida, desequilibrei, caí, e aí eu fui desclassificado, né? Fui desclassificado, não pude mais nadar aquela prova. A prova foi nadada, o japonês Yuji Hanada ganhou a medalha de ouro, mas não conseguiu fazer um tempo melhor que eu fiz pela manhã. Ou seja, tinha tudo para eu ganhar a medalha de ouro. Só que naquele dia eu fiquei muito mal, né? Eu fiquei muito mal mesmo. Só que o campeonato foi apenas o primeiro dia. Eu tinha mais 3 provas para poder nadar. Ainda tinha mais campeonato. Então, naquele momento eu chorei, eu fiquei chateado pra caramba, fiquei muito mal. Só que depois passou. Passou por quê? Porque no dia seguinte eu já tinha prova. E o atleta e a vida, a gente tem que ser muito rápido, tem que ser muito dinâmico. Aconteceu algo que não estava planejado, aconteceu, não dá para voltar mais, vamos para outra. E foi isso que aconteceu. No dia seguinte, eu ia nadar os 200 metros de nado livre, já estava totalmente preparado, embora aquela prova não era a minha especialidade, né? Eu estava em terceiro lugar na classificação geral quando eu cheguei para nadar essa prova lá. Resultado, no dia seguinte da maior decepção da minha vida, que foi os 50 livre, eu nadei essa prova e consegui ganhar a medalha de ouro e bater recorde mundial dos 200 metros nado livre. Ou seja, a gente, tanto no esporte quanto na vida, não deu certo aqui, a gente tem que passar uma borracha e começar tudo de novo no dia seguinte. Já valeu, acho que... Nós vamos falar agora, inclusive, daqui a pouquinho também, da tua palestra. Inclusive, nós temos só mais 15 minutinhos no máximo, porque você tem que sair, você tem outra. Pessoal, é um dos caras mais requisitados para lives nos últimos dias. Te agradeço, Clodoaldo, te agradeço, que eu sei que eu furei uma fila, te agradeço demais, entendeu? Eu sei que... Mas você furou uma fila porque você é pessoa com deficiência também, e pessoa com deficiência comigo tem prioridade. Isso aí. E a gente vê, cara, que você... Acho que tem que enumerar todas essas qualidades aí, que isso dá um treinamento, que é o que a gente faz no nosso treinamento, mostrar para as pessoas quantas coisas boas você tem dentro de você, que você pode se agarrar nisso, e daí você catapultar, alavancar o teu sucesso e ir para uma outra fase, não é isso? E por falar em nova fase, eu faço muito isso com as pessoas que eu faço mentoria, não é isso? Que eu estou trabalhando com pessoas que estão mudando agora, Claudio, as pessoas que estão... Muitas pessoas não sabem o que querem, e daqui a pouco elas começam a precisar encontrar realmente qual é o caminho, qual é a sua missão de vida. Né? E eu vejo que a tua missão de vida é ajudar as pessoas. Se eu estiver errado, por favor, me fale, porque eu tenho acompanhado a tua história e estou vendo que agora você, mais uma vez, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, você está um palestrante, um palestrante que as pessoas falam motivacional, mas eu te vejo como um cara que vai além, você é um palestrante transformacional, você transforma as pessoas, e não fui eu que tive essa visão, foram diretores gigantescos, pessoas que têm muito mais gabedal do que eu, que é o pessoal da Nissan, não é isso? Que estão te levando para um universo que é o seu universo, que é esse universo de você estar mentorando as equipes. Eu queria que tu falasse um pouquinho sobre isso, a importância que você está tendo agora e como é essa nova fase na tua vida, que incrível, né? Era para você estar deitado, quietinho na sua, com as pernas cruzadas. Pessoal, olha só,
só aleijado pode sacanear aleijado. Isso aí, verdade. Isso aí, senão não vem pra cá, não é isso, Clodoaldo? Só eu que não dobro a perna, que não consigo ficar em pé durante muito tempo. É isso aí. É isso. Mas fala um pouquinho dessa sua mentoria, da palestra, na realidade, né, que você tem uma palestra sensacional, que as pessoas têm que saber, esse outro lado do Clodoaldo, o lado do Clodoaldo empreendedor, né? Que cada etapa da tua vida tu vai superando, não é isso, cara? E, pô, aí a Flavinha falando que gostou do transformacional. Palavra difícil da porra, hein? Vamos falar devagarinho. Transformacional. É quase inconstitucionalissimamente. Rapaz, Porra. isso é forte. Porra, é melhor não. Vamos... Paralisia cerebral, se não tem, já era. Fala em alemão e tudo. Isso aí, é só por causa da paralisia cerebral. Mas respondendo a tua pergunta, Roberto, eu fico muito feliz, né? De ter conseguido o que eu consegui dentro da piscina e sempre ter esse pensamento, né? Eu já comecei a ter esse pensamento que minha maior missão não era só estar no lugar mais alto do pódio, não era só ganhar medalhas, era transformar essas medalhas em respeitabilidade e dignidade para a pessoa com deficiência, seja no esporte, seja na inclusão das pessoas no mercado de trabalho. Essa é a missão, né? E eu fico feliz porque outras pessoas e outras empresas viram esse meu trabalho. E quando eu falei lá atrás que as empresas que eu procurava para pedir patrocínio lá em 99, elas não queriam associar a sua imagem com a pessoa com deficiência, a Nissan foi totalmente contra a correnteza. Por quê? Porque não fui eu não fui bater nas portas da Nissan para pedir um patrocínio. Em 2012, eu abri o meu e-mail e estava lá um e-mail da Nissan falando que ia ter um projeto olímpico e paralímpico até 2016 e estava me convidando para poder ser mentor do time Nissan, né? Um time que naquela época era 31 atletas olímpicos e paralímpicos. Então, mesmo naquele momento, eu sendo atleta, eu fui convidado para poder estar passando a minha experiência de vidas no esporte e na vida, mostrando para os atletas como chegar no lugar mais alto do pódio, mostrando os atletas com a minha experiência, como chegar no melhor da forma física, no melhor da forma psicológica. Então, eu fiquei muito feliz, porque, como eu falei, a Nissan que me procurou. E desde 2012 até agora, são 8 anos, eu sou o ex-atleta mais velho dessa equipe, justamente. Muitos chegam para mim pedindo dicas, né, pedindo de como fazer isso, como fazer aquilo. E esses atletas, eles já são super experientes, né, em competições. Mas, às vezes, eles têm alguma dúvida, têm alguma insegurança. E eu, como já vivi 5 Paralimpíadas, 5 Mundiais, 5 Pan-Americanos, eu consigo, né, poder dar essa dica, poder dar essa mentoria, poder dar essa força. Então, eu fico muito feliz, principalmente com essa nova fase, de poder estar ajudando o esporte olímpico e paralímpico. E não só na Nissan. Mas hoje eu também trabalho na consultoria de acessibilidade e inclusão, né? Eu tenho um trabalho esportivo, mas eu tenho esse trabalho também de acessibilidade e inclusão para pessoas com deficiência no mercado de trabalho. Então, isso é algo que me alegra, isso é algo que eu mostro para os empresários. Perfeito, perfeito, Clodoaldo. Mas detalhe, mais uma vez, né, na minha humilde concepção, na minha humilde experiência como mentor, você não foi chamado para ser mentor. Além da nossa beleza, além da gente ser lindo e maravilhoso, Brad Pitt que cuide lá do problema dele, lá da vida dele, não é isso? O Jorge Clooney, a barba igual a minha. Mas essa capacidade que você tem de agregar, o que a gente chama na mentoria do soft skill. Você tem uma N coisas de valores que fazem com que as pessoas se aproximem de você
não só o respeito pelo campeão, mas pelo respeito pela pessoa, e sabe que você tem muito a contribuir para ela, para a evolução dela. Como é importante ter uma pessoa com a experiência que você tem, não é isso? Isso já economiza metade do caminho da pessoa. E uma equipe forte como a equipe da Nissan, nós estamos falando de uma empresa, pessoal, multinacional, bilhões. Estamos falando da indústria automobilística, não é? Não é uma coisinha pouca. É muita coisa. Para escolher uma pessoa, eles escolhem a dedo. E se escolheram você, Clodoaldo, com certeza você merece. Com certeza Obrigado, você... Roberto. Valeu. Aí, eu lido com empresários, eu lido com empreendedores, e a gente conversa com as pessoas, a gente sabe quanto é difícil você ter uma oportunidade e quanto você precisa, foi o que você falou, de suar, de estudar, de se dedicar, quer dizer, para que você possa alcançar. Pessoal, está sensacional aqui. Eu queria que vocês tocassem aí, eu acho que nessa gaivotinha, eu sou meio perdido, né, Clodoaldo? Para chamar mais gente, para a gente poder aproveitar pelo menos aqui uns 5, 10 minutinhos finalzinhos que está acabando. Está travando aí, pessoal? Eu nem sabia. Eu nem sabia que tinha gaivota, eu estou te escutando bem, cara. A Bárbara Kirchner, ela é lá de São Paulo, ela falou que travou. A Bárbara é uma militante já há muito tempo do segmento da pessoa com deficiência. Então, galera, fala aí se está travando. Travou, pessoal. Ela está falando que travou. A Bárbara, ela já participou de vários eventos aí na Convenção Internacional da Pessoa com Deficiência, é uma militante, né, desse segmento, então bem legal. E respondendo, né, essa tua pergunta, cara, nem nos meus melhores sonhos eu imaginava que eu pudesse estar no lugar onde eu estou, sendo referência tanto para o esporte paralímpico quanto para o segmento da pessoa com deficiência. E isso é algo que eu quero sim chegar nos empresários, eu quero sim chegar nos órgãos públicos, seja no âmbito municipal, estadual e federal, e mostrar com esse meu bom humor, né, mostrar com esse meu carisma, que as pessoas com deficiência, elas são capazes, elas precisam de oportunidades. E oportunidades, o que quer dizer? Quer dizer acessibilidade, para poder se incluir. Então, quando a gente chega em algum lugar que não tem acessibilidade, não somos nós que somos deficientes. Deficientes são os locais que não têm esse acesso para pessoas com deficiência. E mais, tem que se colocar na cabeça que não são só pessoas com deficiência. São pessoas velhinhas como você, né, meu amigo Roberto? São pessoas, né, são mulheres. Olha a barba do Papai Noel. São mulheres que acabou de ter filhos e tem seu carrinho de bebê que tem que andar pela rua, tem que entrar numa loja, tem que ir a um banheiro. Então, toda essa acessibilidade para mostrar a nossa capacidade. Eu acredito que, com esse pensamento também, a gente consegue aí atingir, no bom sentido da palavra, outras pessoas que não têm deficiência, para poder ver toda essa importância dessa acessibilidade e, quer queira ou quer não, a gente passa uma mensagem, né, para outras pessoas que não sabem o que fazer da vida, ver aquela pessoa com deficiência e falar, caramba, eu posso fazer tudo, eu posso conseguir tudo. Se eu estou em dúvida se eu vou conseguir o meu trabalho, se eu estou em dúvida do que eu quero ser amanhã ou depois, pô, essa pessoa com deficiência, com toda essa vontade, ele está me mostrando o caminho. Sim, você falou tudo. E quando a gente trabalha com pessoas, desenvolvendo pessoas como eu trabalho, eu acho que a maior deficiência é quando você vai aceitar a opinião do outro. O outro fala que você não consegue e você aceita. O outro fala que você não é capaz e você absorve aquilo. O outro fala que você não vai alcançar os seus sonhos e você para até de sonhar. Então eu trabalho com muitas pessoas trabalhando justamente isso, tirando esses bloqueios mentais que às vezes são colocados lá na infância e quando não são colocados na infância, são colocados às vezes em algum acontecimento durante a vida dela e ela fica bloqueada. Eu trabalho justamente fazendo isso, desbloqueando, tirando esses bloqueios para que ela possa fazer o que você está falando. Para que ela possa... Roberto, esse é o teu treinamento Seja Épico? Esse é o treinamento Seja Épico. Bem lembrado. Fala mais um pouquinho dele. Cara, eu voltei a estudar, Clodoaldo, depois dos 40 anos. Então lá eu descobri que eu tinha que ter, né, na verdade eu tinha que ter conhecimento.
Então, eu fui atrás do conhecimento, a verdade foi essa. Eu comecei a ir atrás do conhecimento, comecei a me desenvolver, e nessa nossa caminhada, nós descobrimos que outras pessoas também precisavam de apoio, precisavam de ajuda. Foi aí que eu Roberto, beleza, manda ver. muito boa, minha irmã, falando sempre que você são as principais. Você está me escutando, Roberto? Internet subiu meu som aqui, vamos ver. Vai falando. Você está me escutando? Vai falando. Vamos encerrar e vou voltar nesse momento. Voltou? Eu vou sair e volto novamente. Isso. Pessoal, fica aqui que o Clodoaldo vai voltar porque dá um trabalho para vocês. Vamos ver se volta aqui. E volta, chama todo mundo. Pessoal, tá todo mundo aí, voltou aqui. Deixa eu ver se vocês conseguem chamar o Clodoaldo novamente. Tá bem. Vamos lá, aqui, volta, tá bom, voltou, né? Travou. Todo mundo fazendo live nessa hora. Olá, olá, olá. Não? Fala. Fala Você me escuta? Estou te escutando sim. Pessoal, vocês estão ouvindo o Clodoaldo? Eu estou escutando você com eco lá no final, mas eu acho que tá dando minha hora. Vamos para as considerações finais e aí você fica com a galera, pode ser? Com certeza. Deixa eu ver se eu consigo te ouvir. Tá me ouvindo agora melhor, Clodoaldo? Ah, agora sim, cara. Era teu fone, rapaz. Joga isso no lixo. Vou jogar esse troço no lixo. Pessoal, tá todo mundo ouvindo aí bem? O Clodoaldo tem que sair, né, esse Clodoaldo? O Clodoaldo tem uma outra live. E eu acho que a consideração final, Clodoaldo, é sua. A palavra é tua, cara. Isso aqui é... A gente está aqui por você. Ponto. Entendeu? A verdade é essa. Obrigado, cara. Eu fico feliz. Você que é um grande profissional, um grande coach, um grande mentor, né, de empresas e empresários. Obrigado aí, um grande amigo meu, por a gente ter esse bate-papo. Eu fico muito feliz, né? Não por ter acontecido um acidente com você, mas eu fico muito feliz de você ser uma pessoa com deficiência, uma pessoa que mostra a capacidade de poder estar se reinventando sempre, uma pessoa que não se fez de coitadinho, resolveu estudar, trabalhou 37 anos como professor do Senac, hoje também tem cursos de gestão empresarial, então eu fico feliz de ter essa oportunidade. Oi? 37 anos de professor, pô, então eu tenho 200 anos. Eu estava testando você, eu queria saber se você sabia. Fala aí, o que era 37 anos de pessoa com deficiência? 30 anos de pessoa com deficiência, desde os meus 20 anos, eu estou com 52, 32 anos como pessoa, 5 anos como professor no Senac. Mas eu estava brincando contigo, isso aí a gente esquece que é amigo, esquece que está aqui conversando com outras pessoas e a gente fica nesse... Né? Esse cara está me chamando de velho de novo. Novamente, sempre. Eu perco o amigo, mas não perco a piada. Nunca, nunca. Mas é isso, cara, agradecer a você, né? E tantas pessoas aí que realmente precisa de um amigo, mas principalmente um profissional, e esse profissional é você, com toda essa experiência, que vai poder ajudar muitas pessoas, e é só colocar na cabeça, eu posso, eu consigo, basta ter determinação, e é isso que você traz para a galera. Meu querido Robertinho. Estamos encerrando. Obrigado, Clodoaldo, fica com Deus, sucesso aí para você, pessoal, obrigado, está acabando aqui o